Olá pessoal, bem-vindos ao Diálogos com Ciência. Eu sou João Henriques e esse é o nosso Dicas de Livros. Bom, como eu tinha prometido na semana passada, o livro que eu vou falar hoje é o livro Um Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Para quem não conhece, a Djamila Ribeiro é filósofa, feminista, negra, escritora e acadêmica científica brasileira, além de que atualmente ela é colunista do jornal Folha de São Paulo. Esse livro da Djamila Ribeiro está entre os mais vendidos no país atualmente e não é por menos. Eu acho que ele é essencial e todo mundo que lê ele se apaixona porque é realmente um pequeno manual de como a gente deve tratar essa questão que é tão primordial de ser tratada e ser discutida no Brasil, que é o racismo. Bom, esse livro especificamente eu li no formato e-book, então não vou conseguir mostrar aqui para vocês. Eu gosto de fazer leituras em que eu dialogo com o autor, certo? Então eu vou estar rabiscando o livro e etc. Neste livro da Djamila, como se tratou de um e-book, então eu não consegui fazer essa conversa pelo livro. Por isso, eu tenho aqui uma colinha com todas as partes que eu considerei que serem mais relevantes e que eu gostaria de contar para vocês agora. Bom, antes de tudo, eu tenho que assumir aqui o meu lugar de fala. Eu não sou negro, eu nunca sofri racismo, mas essa é uma questão que a Djamila trata durante o livro. Ela fala que não é preciso ser negro para ser antirracista, não é preciso ser negro para falar sobre racismo, julgar o racismo, condenar quem pratica tais atos. Então, o que ela fala sobre lugar de fala, antes de que eu comece a falar sobre o racismo, eu preciso reconhecer quem eu sou, quais são os meus privilégios, de onde eu estou falando, qual todo o meu histórico. Então, antes de tudo, eu já começo falando que eu sou uma pessoa branca, que tive muitos privilégios, tive acesso à educação de qualidade, tive acesso a ensino superior, pós-graduação, mestrado, estou no doutorado. Tenho uma visão de mundo que não é a visão de mundo que essas pessoas que sofrem o racismo diariamente, principalmente as pessoas de periferia que não têm tantas oportunidades, tenho essa concepção de que eu tenho uma realidade diferente dessas pessoas e por isso eu começo já falando deste meu lugar, deste meu local de fala, ok? Então é bom até para especificar muito bem o que é isso. A Djamila ela trata de uma forma muito boa. Inclusive, no livro da Djamila, eu até anotei isso, ela aborda de temas que são muito complexos, mas ela faz questão de descrever e explicar tudo. Então o livro se torna muito didático e as pessoas terminam conhecendo novos termos e se apropriando deles. Então vamos lá. Logo no início do livro, ela já começa falando sobre a questão de como a escravidão ela é tratada nos livros de história e nas aulas de história do ensino fundamental e ensino médio. E eu achei isso sensacional, porque a gente sempre vê a história sendo contada pelos ganhadores, pelos vencedores. A gente vê uma história sendo contada muito da visão eurocêntrica, em que os negros eles foram escravizados e ponto. Não é só isso. Ela já começa trazendo a questão de que os negros eles também têm uma história própria, eles também têm uma história particular. Há uma questão. Eu estou falando sobre negros, estou falando do termo negros, porque a própria Djamila usa esse termo. Eu sei que tem muita gente falando sobre a não utilização do negro, porque o certo seria preto. Mas no livro, a própria Djamila, que se autodenomina negra, ela fala negros. Então por isso que eu estou utilizando este termo. Então logo nessa introdução, a Djamila ela vai questionar como a história vem sendo contada, principalmente como ela vem sendo transmitida dentro da sala de aula e nos livros de história, porque os negros eles também têm uma história própria. E essa questão da escravidão, ela veio junto com muitas lutas, com muita resistência. Ela cita os movimentos de resistência, como a revolta dos malês, a revolta das chibatas, o quilombo dos palmares. Mas ela o tempo todo coloca aqui, como a gente vive num país em que o racismo ele já é uma questão estrutural, assim como o machismo é uma questão estrutural, a gente meio que nasce sendo ensinado a ser racista e a gente tem que ir se desconstruindo aos poucos. Ela até coloca um trecho que eu acho super interessante. Se pra mim, que sou filha de um militante negro e sempre debati essas questões em casa, perceber essas nuances é algo complexo e dinâmico, para quem refletiu pouco ou nada sobre esse tema pode ser ainda mais desafiador. O processo envolve uma revisão crítica, profunda, de nossa percepção de si mesmo e do mundo. Implica perceber que mesmo quem busca ativamente a consciência racial,
já compactuou com violências contra grupos oprimidos. Isso até nas falas. Às vezes a gente usava termos como denegrir, criado mudo, e a gente não sabia de onde vinham esses termos. A questão do racismo estrutural é outro ponto que é bem levantado durante o livro e é bem explicado para que a gente realmente entenda o que é esse racismo estrutural. Ela fala que esse racismo estrutural ele termina criando desigualdades. E logo quando ela vai falar sobre essa questão da escravidão, ela fala que os negros eles deixaram de ser escravizados, mas eles também não tiveram direitos. Os direitos deles eram suprimidos, assim como dos negros os dos outros escravizados, como por exemplo os índios. E aí ela fala que existiam várias restrições sociais e legais para essas pessoas. Por exemplo, elas não tinham direito à educação e nem a lotes de terras. Então era uma liberdade entre aspas, porque aí você precisava se submeter a ordens de um patrão agora, né, de um senhor de engenho, para poder ter acesso a uma casa e, querendo ou não, poder se alimentar, poder sobreviver. Outro ponto também que a Djamila levanta é que, nesse tempo da escravidão, a expectativa de vida dos homens escravizados era de apenas 25 anos. E aí, quando a gente corta para a realidade de hoje, ela também traz informações, dados que são bem relevantes. Por exemplo, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. E hoje, 2 em cada 3 presos no Brasil são negros. Essas questões levantam a nossa discussão sobre: será que os direitos e as oportunidades eles vêm sendo mesmo tão equitativos? Em relação a essa questão ainda do racismo estrutural, quando ela fala do racismo estrutural, e ela fala muito sobre isso durante todo o livro, ela vai levantar alguns questionamentos que faz a gente refletir sobre. Por exemplo, a gente pode dizer que o Brasil não é um país racista. Porém, quantas pessoas negras que você conhece estão num cargo de autoridade hoje em dia? Quantas pessoas negras que você conhece que fizeram faculdade, tiveram na sua sala de aula? Quantas pessoas negras que você conhece que são advogados, médicos? Vale a gente refletir sobre isso e buscar justamente comparar com a maioria da população brasileira é negra. Se a maioria da população brasileira é negra e ela não está ocupando esses espaços, esses cargos, onde eles estão? Por exemplo, os papéis dos negros e das negras na televisão, na mídia, como é que eles são refletidos? Por falar no papel dos negros e das negras, ela até fala sobre a questão da sexualização do corpo feminino negro. A mulher negra ela é sempre vista como 2 coisas. Ou ela é a, entre aspas, escrava, a doméstica, a do lar, ou ela é aquele símbolo sexual que desperta a libido, a tentação, ela é da cor do pecado, ela é extremamente sexualizada. E isso tem um porquê de existir. Ela fala que no tempo da escravidão as mulheres negras eram usadas para sexo forçado pelos patrões, pelos senhores de engenho, que eram casados, tinham suas mulheres, mas deixavam elas dormir e forçavam o sexo com as mulheres negras. Então aí ela fala da importância do feminismo negro, das mulheres negras se reconhecerem, inclusive ela questiona a questão dos padrões de beleza. Porque os padrões de beleza são sempre relacionados a tons de pele mais claros, a nariz mais afilado, a cabelos lisos. Esses traços, eles não correspondem à população negra. Então por que isso é tido como um padrão de beleza? Por que o cabelo cacheado ou cabelo crespo é tido como cabelo ruim, cabelo pichain pela sociedade? Entendem? E aí ela vai falar que o racismo ele é um sistema de opressão que nega direitos e não um simples ato de vontade de um indivíduo. Não é a questão de liberdade de expressão de uma pessoa. É muito mais do que isso. É você negar que as pessoas tenham as mesmas condições e as mesmas oportunidades. Por exemplo, quando se diz, eu sou contra cotas. Percebem que a maioria da população negra está lá dentro das comunidades e aí você se questiona. A educação que essas pessoas têm acesso, ela é uma educação de qualidade igual das pessoas que não moram nessas comunidades, nessas favelas? As oportunidades serão as mesmas? Então, de uma forma ou de outra, elas estão tendo as mesmas oportunidades, o mesmo acesso à educação, o mesmo acesso a tecnologias e etc e tal? É preciso repensar. Então a Djamila, ela fala que não adianta a gente só dizer que não somos racistas. É preciso mostrar a partir das nossas atitudes, do que nós estamos fazendo ativamente contra o racismo, porque, segundo ela,
a inação, ou seja, você não fazer nada, contribui para perpetuar a opressão. E aí ela fala que o antirracismo é uma luta de todos e todas, e que os privilégios da branquitude, eles devem ser reconhecidos. Tem muitos outros temas que podem ser abordados dentro desse livro, que podem ser falados e discutidos, mas eu acho interessante que todos vocês leiam esse livro. Ele é bem rapidinho de ler, eu acho que eu li em 2 dias. Ele é muito complexo, mas muito simples ao mesmo tempo, porque ela explica tudo. E eu vou finalizar esse vídeo falando especificamente de um trechinho que está lá no final do livro, que eu acho sensacional. Ela fala que este pequeno manual serve como um guia para adentrar debates complexos e com desdobramentos diversos. Este livro é uma pequena contribuição para estimular o autoconhecimento e a construção de práticas antirracistas. É isso, então leiam o livro. Para quem já leu, comenta aqui embaixo o que foi que achou e se concorda, não concorda com o que eu falei, com a minha percepção da leitura. Como eu disse, essa é uma leitura que eu fiz por prazer, é uma leitura minha, e as informações, as percepções, as partes que eu destaquei são da minha percepção, da minha leitura. Se você pode concordar ou não concordar, é uma questão de opinião, ok? E para a próxima semana, o livro que eu vou abordar aqui é este aqui, A Corporação, que inclusive eu já tinha comentado sobre ele em uns stories no começo do ano, tá ok? Quem ainda não conhece, quiser ler nessa semana, vale a pena. Abraços e até a próxima semana.